Baby Fire! Stuff sim, minha gente. Voltamos a cobrir a Batalha do Apocalipse. Hoje começando com o volume 2, publicado pela Devir. No último episódio, a Xiaoliang está livre novamente, né? Lembrando que a Xiaoliang foi o grande amor do Cavaleiro do Apocalipse Morte, né? Eles tiveram um filho e é por isso que eles foram traídos pelos asseclas dos outros Cavaleiros do Apocalipse, né? A Xiaoliang perdeu a mão, ficou presa, o Morte também se fudeu nessa. Mas agora ela está liberta e eles agora sabem que o filho deles está vivo em algum lugar. Então, terminando, né, o volume com o Morte falando assim, vou indo buscar meu filho. E a Xiaoliang falando assim, agora eu vou pra guerra, para acabar com esses pau no cu que fuderam a gente. Então eles se despedem, se separam em duas missões diferentes. Mas dito isso, né, os escolhidos notam, né, que o Morte só ia achar a Xiaoliang se tivesse um traidor no meio dos escolhidos. Nisso tá tendo um conclave ali dos escolhidos e eles acham que é o... como é que é o nome? É o escolhido do Texas, que é o Bey. Não, o Bell. O Bell é o traidor. Isso porque o chanceler lá da Confederação, ele meio que armou assim, né? O Bell não era traidor porra nenhuma. É ele o traidor, o próprio Chamberlain. Mas ele consegue lubridiar todo mundo pra todo mundo achar que é o Bell, inclusive o Bell. O Bell achou que ele era o traidor porque ele falou umas besteiras lá e tal e fugiu. Fugiu e saiu fora. Deu um pau ali. Os caras tentaram pegar ele, mas ele conseguiu fugir no final. Nisso a gente engaja num flashback do como que é um dos territórios que a gente pouco tinha visto agora, que é a República do Texas. Então a República do Texas vai seguir um estereótipo, né, dos pistoleiros, né? A gente vê que os juízes eram super corruptos e deixavam os ricos fazer o que bem entendiam na República do Texas. Aí os xerifes, né, os xerifes de cada distrito arrancaram os poderes dos juízes e concentraram o poder executor e júri tudo nas mãos deles. Tem até uma frase assim, depois que os patrulheiros acabaram com os juízos, voltaram-se contra os políticos. Não sobraram vivos ladrões, nem mentirosos, nem prostitutas. Amém. É como se fosse um mote ali da República do Texas, né? Super... Assim, isso me lembrou muito o Juiz Dredd, que o Juiz Dredd ele reúne, né, o poder do executivo e do júri, do judiciário, tudo numa pessoa, né? Então você tem essas pessoas que julgam e já executam no meio da rua, né? Então o Jonathan Hickman e o Dragotta fizeram a versão de Juiz Dredd deles no Texas, né? Que seria esses pistoleiros com uma máscara assim, meio que respirador, e eles têm às vezes um cão, um fiel cão robótico ajudando eles, né? Nisso o Bell, né, que estava fugindo, encontrou um desses pistoleiros que estava até aposentado, né? Porque ele matou todo mundo corrupto, então no Texas só tinha agora gente boa. Mas o Bell conta, né, o que eles estavam fazendo, os escolhidos manipulando todo esse território americano ao seu bel prazer, né? Aí esse xerife fala assim, então, né, vou voltar da minha aposentadoria e vou matar cada um desses escolhidos. E Bell, você vai ser o último, né? Tipo, a implacabilidade dele, né, em fazer esse, entre aspas, favor pro amigo, né? Diz a índole dele, mas a índole dele para, né, no senso de dever, que é matar todos os escolhidos, inclusive o amigo dele que veio pedir ajuda, né? Muito Juiz Dredd isso, mas muito, muito, muito Juiz Dredd isso, né? Jonathan Hickman fez uma bela de uma homenagem aqui.
Assim, a gente vai para agora seguir o Morty. O Morty, ele tá tentando procurar o filho dele. Mas, né? Por onde? Para onde ele vai procurar o filho dele? É um país inteiro, um continente inteiro, né? Para ele procurar. Então, ele vai até um lago, vai summonar uma entidade elemental, assim. Ele fala, vou entrar aqui e tal. Para achar uma senhora lá embaixo. Essa senhora, ela é sem olhos, ela é cega e ela aparentemente é chamada de o Oráculo. Esse oráculo, aparentemente, ela pode dizer onde está, né, o filho do Morty. Para isso, o Morty dá um olho dele para ela, em sacrifício, para ter esse conhecimento. Né? E acontece, ela fala, vai para lá, que aqui você vai achar uma pista pro teu filho, né? Isso, minha gente, é outra referência. E não é Juiz Dredd agora. Agora é uma referência a Rei Arthur. Rei Arthur também comungava com a Dama do Lago, né? Esse ser, esse espírito que tinha altos poderes nesse lago. E mesclando um pouco com o mito de Odin, que sacrifica seu próprio olho para a árvore do conhecimento para adquirir conhecimento, né? Assim como o Morty está adquirindo conhecimento aqui, né? O Jonathan Hickman fez essa mescla de mitologia, de conto místico, né? Tudo para a história apocalíptica dele, que é muito, muito foda. Nisso a gente vai saber um pouco também dos flashbacks do Orion, que é aquele papa da religião da mensagem, né? Eles contam, né, que ele foi feito de órfão pelos próprios Cavaleiros do Apocalipse. Eles criaram ele para ele enrijecer, né, o pináculo dentro da religião e afastar todas as pessoas curiosas da mensagem, né? Para eles conseguirem ter o controle total ali de onde ficava a mensagem, né? Então, todo mundo tinha que confiar nesse Orion que ficava ali como o único sacerdote dessa religião. Aí a gente vai tendo outros, assim, backgrounds. Por exemplo, na República, onde é, assim, a alegoria para os Estados Unidos, né? Porque é a República Federativa, por um presidente e tal, né? Tá rolando revoltas, né? Essas revoltas, mais um pouco neste mesmo volume, vai ser explicado que ele foi impulsionado por credores de outro país que quiseram, né, incitar essa falta de dinheiro dentro do Estado da República Federativa da União. Isso é também uma analogia para o que acontece no mundo real, né? Muitos dizem que a China faz esse intercâmbio por baixo da mesa para foder os Estados Unidos, né? E é claro, a República da Xiaolian é uma metáfora gigantesca para a China, né? Que é um estado socialista e tal, que foi emancipado, né? Bababá. Então, mais uma vez, o Jonathan Hickman trazendo uma referência, mas desta vez é do real, do contexto geopolítico real. Outro background também seria lá no Reino, minha gente. Reino é onde fica ali próximo de Nova Orleans, né? Ali é dominado por negros. Isso, tava faltando a gente falar um pouco dessa etnia supermássica, né, dos Estados Unidos, que são os negros. Então ali os escravos foram libertos e a maioria desceu ali pro delta do Mississippi, Nova Orleans, e criaram o reino, que é uma monarquia. Tem um rei, né? Tem um rei com 15 filhos e a gente vai sempre seguir o mais velho, que é o John Freeman. O John Freeman, no caso, é o próprio escolhido lá dos Cavaleiros do Apocalipse, né? Então tem tudo ali uma parada, porque a União pediu dinheiro emprestado.
Então eles começam a falar assim, ó, a gente viu, né, que a República da Xiaolian tá fudendo a União e agora eles estão pedindo dinheiro pra gente. Aí o pai e o John começam a conversar e falam assim, ó, acho que você vai emprestar, né, porque compre um país pra você e eles tocarão, né, esse bankrupt aí, né, você vai ganhar um país pra você, só nessa parada, né. Como é que é? Você sabe o que fazer, né? Fecha o acordo e compra uma nação pra si, né? Ou seja, é outro nod aí, né? De pessoa, o dinheiro comandando a situação do povo, né? Muito foda mesmo. E de final, a dica que a Morte recebeu pra achar o filho dele é chegar até uma parte ali do escolhido dos índios, né, da nação. Nesse caso, o nativo, né, é o Cheveio, né, ele é o escolhido da parte dos índios e ele é um xamã muito poderoso. Então o Morte se dirige até ele. Lá vai acontecer uma batalha assim, mais gigantesca. Uma batalha do caralho, assim, nossa. Ele invoca, tipo, um bisão fantasmagórico com patas em vez de dedos, assim. É uma visão assombrosa que o Nick Dragota trouxe pra gente aqui. E acontece uma batalha gigantesca e quem dá um finaleira mesmo é os companheiros do Morte, né? Que é aquele nativo branco ali que ele fala assim, ó, ele é meu pai. Então eu sei como ele canaliza esse demônio aqui nesse mundo. E ele dá o golpe final, né? O Cheveio já tá ali meio que morrendo, assim, tipo... Ah, meu Deus. Daí esse cara apela e fala, ó, pai, a gente já ficou separado. Você sabe o que é um pai ficar separado do teu filho, né? Ele apela para um emotivo do pai dele. E ele fala assim, tá bom, vou falar onde é que tá o filho do Morte. Só que antes disso, a cabeça dele explode em 1000 pedacinhos. E o que aconteceu? O xerife, lá do começo da história, chegou e deu um tiro de sniper na cabeça do Cheveio, né? O que impediu dele falar onde é que tava o filho do Morte. Puta que pariu, velho. Assim... o primeiro volume já foi muito foda. O segundo, eu acho que ele continua na mesma tocada, assim, que fica épico. As coisas são sempre épicas e cliffhangers. E aqui a gente também vai conhecendo outros territórios que a gente não tinha conhecido direito, né? Que nem o Texas, o Reino, um pouco mais da União, né? Porque a União a gente só sabia da presidenta lá, filha da puta, né? Que mais? A gente tá sabendo um pouco melhor, né, do contexto do Morte, porque quando mostrou, né, o flashback do Orion, mostra o Morte ainda caminhando com os outros Cavaleiros do Apocalipse, né? Então ele era os 4 Cavaleiros do Apocalipse, né? Então você vê que ele tava tramando tudo o Apocalipse junto com os Cavaleiros até chegar a Xiaolian na vida dele, né? Eu achei que os contextos místicos iam ficar, né, nos 4 Cavaleiros do Apocalipse, mas não. Aparentemente esse xamã aí da nação perpétua dos índios também sabe invocar outros demônios Lovecraftianos super loucos, super doidos, super inventivos, assim, que a gente nunca viu nas nossas vidas. E também tem o contexto dessa dama, né, desse oráculo do lago, que também eu acho que eu já até li um pouco mais pra frente e não sei, né, do que se trata essa outra entidade mística, né? Vamos ver se nos próximos volumes a gente fica sabendo um pouco mais do que se trata essa entidade. Aliás, né, ela não tem olhos e no primeiro volume tinha um cara com um olho errante, né? Que ele saía, ele era aquele primeiro personagem que eles chamavam ele de caçador, né? Ele sabia onde as pessoas estavam, né? E ele tem esse olho.
esse olho que não é dele, né? Que sai andando assim pela mesa. Então, muito provavelmente aquele é um olho de oráculo. O olho do oráculo tá andando por aí e um deles a gente sabe onde é que tá. Tá com esse caçador nessa taverna aí. E também a gente vai sabendo contextos pessoais, né? Por exemplo, a gente não sabia nada desses dois companheiros que estão com morte, né? Esses dois indígenas totalmente brancos, do que se trata, né? Então a gente vê que, pelo menos o cara, o moço índio, ele era filho de um dos escolhidos, né? E ele teve uma racha com o pai dele e saiu fora e em um momento ele se coligou com morte. E no flashback ainda, minha gente, foi muito foda, que tem um quadrinho onde ele mostra que ele foi criado junto com o príncipe do reino, né? O reino de Nova Orleans, o príncipe lá, o John Freeman, ele é amigo desse cara. Então ele conhece outro escolhido, né? Que o Morty quer matar alguma hora. Porra, as coisas aqui estão caminhando para um Jogos dos Tronos super entroncado, onde todo reino tem suas características, os seus comandantes, eles têm seus próprios interesses que totalmente são conflitantes com os outros reinos, sabe? E personagens secundários também têm seus próprios definições e próprias aspirações que nem sempre vão ser as mesmas dos seus chefes. Cara, é muita coisa, muito personagem, todo mundo caminhando e essa pera do apocalipse andando por baixo, né? Muito foda. Então a gente termina por aqui o East of West, volume 2. E a gente se vê num próximo programa, minha gente, para cobrir o final do mundo. Falou!